Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E vamos começar com a leitura de Deuteronômio de 8 a 11. E antes da gente dar início, claro, né? Se você tá pelo celular, clica na nossa carinha que vai aparecer a engrenagem aqui em cima, ou pelo computador a engrenagem já tá aqui abaixo, e selecione a imagem de mais alta qualidade para você ter a melhor experiência conosco, viu? E fica também até o final, porque depois da gente ler, a gente vai fazer a nossa análise para ajudar você ainda mais a ter mais compreensão do que foi lido e como isso está agindo nos dias de hoje, viu? Então, vamos começar. Deuteronômio 8. A disciplina do Senhor no caminho para a boa terra. Tenham o cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje ordeno a vocês, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por toda a terra no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, eles os humilhou e os deixou passar fome. Mas depois os sustentou com maná que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor, pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, de romãzeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Advertência contra a ingratidão. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que deu a vocês. Tenham um cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje ordeno a vocês. Não aconteça que, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água de rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Mas se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos. Por não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão destruídos como foram as outras nações que o Senhor destruiu perante vocês. Capítulo 9. Ouça, ó Israel, hoje você vai atravessar o rio Jordão para entrar e possuir nações maiores e mais fortes do que você.
que vivem em grandes cidades, protegidas por altos muros que vão até o céu. O povo é grande e alto, são filhos dos Enaquins. Você já ouviu falar da fama deles e já conhece a expressão: quem é capaz de resistir aos filhos de Enaque? Esteja certo hoje de que o Senhor, o seu Deus, que vá à frente de Israel, é como fogo consumidor. Ele o destruirá e os derrubará diante de você, e você os expulsará e o destruirá, conforme a promessa do Senhor. Então, quando o Senhor, o seu Deus, os tiver expulsado da presença de você, não fique pensando: o Senhor me trouxe até aqui para tomar posse da terra por causa da minha justiça. Não é por causa disso, mas é por causa da maldade dessas nações que o Senhor vai expulsá-las de diante de você. Não é por causa da sua justiça ou honestidade do seu coração que você vai entrar e possuir a terra, mas por causa da impiedade dessas nações que o Senhor, o seu Deus, as expulsa de diante de você, e para confirmar as promessas que o Senhor, o seu Deus, fez aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Digo e repito: saiba que o Senhor, o seu Deus, não está dando esta boa terra a você por causa da sua justiça, pois não é, você é um povo rebelde. Israelitas, lembre-se disso e nunca se esqueçam de que vocês provocaram a ira do Senhor, o seu Deus, no deserto, desde o dia que saíram do Egito até que chegaram a este lugar. Vocês foram rebeldes contra o Senhor. Vocês lembram o que fizeram para que ele ficasse furioso em Horebe, a ponto de exterminá-los? Na ocasião, eu estava no alto do monte, recebendo as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor tinha feito com vocês. Fiquei 40 dias e 40 noites no monte, e durante esse tempo não comi nem bebi. O Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, escritas pelo próprio dedo de Deus, e nela estavam escritos os mandamentos que o Senhor proclamou a vocês no monte, no meio do fogo, no dia da Assembleia. Ao fim dos 40 dias e das 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança. Então o Senhor me disse: desça depressa, porque o povo que você tirou do Egito caiu em corrupção. Eles se desviaram depressa do caminho que eu lhes havia ordenado e fizeram um ídolo de metal fundido para si. E o Senhor ainda me disse: observei este povo e vi que é um povo rebelde e teimoso. Deixe-me destruir este povo. Vou apagar o nome dele de debaixo dos céus e farei de você uma nação mais forte e mais numerosa do que esta. Então desci depressa do monte que ardia em fogo. Levava nas mãos as 2 tábuas da aliança. Logo que cheguei embaixo, pude ver que vocês haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, fazendo para vocês um bezerro fundido. Como vocês saíram depressa do caminho que o Senhor havia ordenado a vocês? Vendo aquilo, atirei as 2 tábuas no chão, e elas se quebraram diante dos seus olhos. Depois prostrei-me diante do Senhor mais 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água, porque estava abatido com o pecado que vocês haviam cometido, fazendo o que é intolerável aos olhos do Senhor, provocando a sua ira. Quanto temor senti por amor a vocês! Tive medo da ira e do furor do Senhor, pois o Senhor está virado e disposto a destruir vocês. Porém, ainda dessa vez o Senhor atendeu a minha oração. Arão corria perigo porque o Senhor ficou muito irado com ele, mas orei por Arão também e fui atendido. Então peguei o objeto do pecado de vocês, o bezerro que tinha feito, queimei-o no fogo e o moí, e de modo que virou pó, e lancei o pó nas águas do ribeiro que descia do monte. Além disso, vocês provocaram a ira do Senhor em 3 outras ocasiões, em Taberá, em Massá e em Quibrote Atavá. E em Cades Barneia, quando o Senhor mandou que avançassem e conquistassem a terra que ele tinha dado a vocês, vocês foram rebeldes contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Não acreditaram nele nem obedeceram à palavra dele. Sim, vocês têm sido rebeldes contra o Senhor desde o dia em que os conheço. Fiquei prostrado diante do Senhor durante aqueles 40 dias e 40 noites,
porque o Senhor havia dito que os destruiria. Orei ao Senhor: ó Senhor meu Deus, não destrua o seu povo, ele é sua herança. O Senhor o salvou da terra do Egito com grande poder e gloriosa demonstração de força. Lembre dos seus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não leve em conta a rebeldia deste povo, nem a sua maldade ou o seu pecado, para que os habitantes da terra de onde nos tirou não digam: o Senhor não foi capaz de levá-los à terra como lhes havia prometido. Ele os odiava, por isso os levou para o deserto para matá-los. Mas este é o seu povo e sua herança, que o Senhor mesmo tirou do Egito com sua grande força e com o seu poderoso braço. Deuteronômio 10. Tábuas iguais às primeiras. Naquela ocasião, o Senhor me ordenou: corte 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e suba para encontrar-se comigo no monte. Faça também uma arca de madeira. Eu escreverei nas 2 tábuas as palavras que estavam nas primeiras, que você quebrou, e você as colocará na arca. Então fiz a arca de madeira de acácia, cortei 2 tábuas de pedra como as primeiras e subi o monte com as 2 tábuas nas mãos. O Senhor escreveu nelas o que tinha escrito anteriormente, os 10 mandamentos que havia proclamado a vocês no monte, do meio do fogo, no dia em que estavam todos reunidos. O Senhor as entregou a mim, e eu voltei, desci do monte e coloquei as tábuas na arca que eu tinha feito, e lá ficaram conforme o Senhor tinha ordenado. Os israelitas partiram dos poços dos Jaacanitas e foram até Mosseré. Ali Arão morreu e foi sepultado, e o seu filho Eleazar foi o seu sucessor como sacerdote. Dali foram para Gudgodá, e de lá para Jotbatá, terra de riachos. Naquela ocasião, o Senhor separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor, para estar perante o Senhor, a fim de ministrar e pronunciar bênçãos em seu nome, como se faz ainda hoje. É por isso que os levitas não têm nenhuma porção de terra ou herança entre os seus irmãos. O Senhor é a sua herança, conforme o Senhor, o seu Deus, lhe prometeu. Assim eu fiquei no monte 40 dias e 40 noites, como da primeira vez. E também, desta vez, o Senhor me atendeu e não quis destruí-los. Vá, o Senhor me disse, conduza o povo em seu caminho, para que tome posse da terra que jurei aos seus antepassados dar a vocês. E agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, pede a você, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e que obedeça aos seus mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje dou a você para o seu próprio bem. Ao Senhor, o seu Deus, pertencem os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo que nela existe. No entanto, o Senhor se afeiçoou aos seus antepassados e os amou, e a vocês, descendentes dele, escolheu entre todas as nações, como hoje se vê. Sejam fiéis de coração à sua aliança e deixem de ser obstinados, pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Ele defende a causa dos órfãos e da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Amem os estrangeiros, pois vocês mesmos foram estrangeiros no Egito. Temam o Senhor, o seu Deus, e sirvam-no. Apeguem-se a ele e façam os seus juramentos somente em nome dele. Seja ele o motivo do seu louvor, pois ele é o seu Deus, que por vocês fez aqueles grandes e temíveis maravilhas que vocês viram com os próprios olhos. Os seus antepassados que desceram ao Egito eram 70 ao todo, mas agora o Senhor, o seu Deus, os tornou tão numerosos quanto as estrelas do céu. Capítulo 11. Amem o Senhor, o seu Deus, e obedeçam às suas leis, aos seus mandamentos e às suas ordens. Ouçam,
Não estou falando com os seus filhos que não experimentaram nem viram a disciplina do Senhor, o seu Deus. Considerem a grandeza dele, a sua mão poderosa e o seu braço forte, os sinais e as obras que fez no meio do Egito, tanto ao faraó, rei do Egito, quanto a toda a terra, o que fez ao exército dos egípcios, aos seus cavalos e aos seus carros, fazendo que fossem tragados pelas águas do Mar Vermelho quando estavam perseguindo vocês, e como o Senhor anulou as forças deles até hoje. Os nossos filhos também não viram como o Senhor cuidou de vocês durante o longo tempo em que estiveram vagando pelo deserto até chegarem a este lugar. Nem estavam presentes quando Datã e Abirão, filhos de Eliabe, descendentes de Ruben, cometeram um grave pecado, e a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas famílias, suas tendas e tudo o que pertenciam a eles no meio de todo o povo de Israel. Mas vocês viram com seus próprios olhos todas essas coisas grandiosas que o Senhor fez. Obedeçam, portanto, a todos os mandamentos que hoje estou transmitindo a vocês, para que tenham forças para ir avante e conquistar a terra para onde estou conduzindo vocês, e para que tenham vida longa e abençoada na terra que o Senhor prometeu dar aos seus pais e aos seus descendentes, uma terra em que há leite e mel em abundância. Porque a terra de que vocês vão tomar posse não é como a terra do Egito, de onde vocês saíram. Lá vocês tinham de semear e precisavam regar todas as plantações como se rega uma horta. Mas a terra de que vocês vão tomar posse é terra de montes e vales, onde não falta chuva. É uma terra da qual o Senhor, o seu Deus, toma conta pessoalmente. Os olhos do Senhor estão sobre ela continuamente, desde o começo até o fim do ano. Se vocês obedecerem fielmente a todos os mandamentos que estou transmitindo hoje, e se amarem o Senhor, o seu Deus, e o servirem de todo o coração e de toda a alma, então darei chuva sobre a terra de vocês, no tempo certo, as primeiras e as últimas de cada ano, para que vocês possam recolher os seus cereais, o seu trigo e produzam muito vinho e azeite. E haverá ricas pastagens para o seu gado, e vocês terão comida com fartura. Tenham cuidado, porém, para que o coração de vocês não seja enganado e vocês caiam no erro de servir e adorar a outros deuses. Cuidado, porque isso provocará a ira do Senhor e ele fechará os céus para que vocês não tenham chuvas nem colheitas. Assim vocês desaparecerão em pouco tempo da boa terra que receberam do Senhor. Portanto, gravem estas minhas palavras no coração e na alma de vocês. Amarrem estas instruções nas suas mãos como um constante lembrete e fixem-nas nas suas testas, entre os seus olhos. Ensinem essas leis aos seus filhos. Conversem a respeito delas quando estiverem sentados na sua casa, quando estiverem andando no caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Escrevam-nas nos batentes das portas de suas casas e nos seus portões. Fazendo assim, vocês e seus filhos viverão muitos anos na terra que o Senhor prometeu dar aos seus antepassados. E isso durará enquanto houver céus acima da terra. Se vocês obedecerem com cuidado a todos os mandamentos que estou dando a vocês, amando o Senhor, o seu Deus, andando em todos os seus caminhos e não se afastando dele, então o Senhor expulsará todas estas nações de diante de vocês, e vocês tomarão posse de nações maiores e mais poderosas do que vocês. Todo lugar em que pisarem será de vocês. Suas fronteiras se estenderão desde o deserto no sul até o Líbano, e desde o rio Eufrates no leste até o mar ocidental. Ninguém poderá oferecer resistência a vocês, porque o Senhor, o seu Deus, fará com que todos os povos daquela terra fiquem apavorados e com medo de vocês, como ele lhes prometeu. Hoje estou propondo a vocês que escolham a bênção ou a maldição. Bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, os quais estou dando hoje a vocês. Maldição se desobedecerem aos seus mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se desviarem do caminho que hoje ordena a vocês, para seguirem outros deuses que vocês não conhecem.
Quando o Senhor, o seu Deus, introduzir vocês na terra da qual vão tomar posse, então pronunciarão a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Por acaso vocês não sabem que esses montes estão situados a oeste do rio Jordão, na direção do pôr do sol, na terra dos cananeus que habitam na Arabá, perto de Gigal, junto aos carvalhos de Moré? Vocês estão atravessando o Jordão para entrar e possuir a terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês. Mas prestem atenção, tenham cuidado em obedecer a todas as leis e mandamentos que hoje estou dando a vocês. E assim terminamos a leitura de hoje. E vamos agora para a nossa análise de tudo que foi falado de Deuteronômio de 8 a 11. Relembrando, Moisés está ali falando com aquele povo, tudo que eles vão estar entrando na Terra Prometida. Então ele está fazendo remember para o povo ali, ó. Vocês vão entrar na Terra Prometida e não se esqueçam de tudo isso aqui, ó. O que é falado, né, é muito parecido com o que a gente já viu também em Êxodo, né? Então ali quando Êxodo e Levítico, né, que foi o que aconteceu, Moisés já tinha falado para aquele primeiro povo que saiu do Egito. Então aqui realmente assim, a gente vê que está sendo um remember ali, e ele falando, só que dessa vez ele fala, vocês já viram tudo o que aconteceu, então prestem atenção, tipo assim, ele reforça tudo, obedeça os mandamentos do Senhor, tema Ele, acredite nele. E o que me chamou a atenção, já no capítulo 9, é que ele fala muito assim, se vocês estão entrando na terra de Canaã, pensando que é por mérito de vocês, vocês estão totalmente enganados, não é pelo coração de vocês, não é pelo que vocês fizeram. Então vocês estão entrando porque o povo que está lá é um povo rebelde, é um povo desobediente, é um povo que não acredita em Deus, mas vocês também é um povo rebelde, um povo desobediente, um povo que me entristeceu. Aqui no capítulo 9, né? Deus já quis matar todo o povo de Israel algumas vezes, né? Tudo por conta da desobediência deles, por causa da desobediência. Então eu falo, a única diferença entre vocês e o povo que está lá é que vocês me amam, que vocês me conhecem, né? Que vocês me adoram e eles não. Então não perca isso, que é a única coisa, né? Que é o que fazem de vocês, né? Diferente. E ele falou, né? Para cumprir a promessa que eu fiz a Abraão, a Jacó e a Israel e a Isaac, né? A Isaac e a Jacó. Então ele fala, lembrem-se disso, continuem ali, né? É que isso é uma promessa, não foi para vocês, né? Foi para os seus antepassados. Então vocês estão recebendo uma glória que não é nem de vocês, vamos dizer, né? É lá desde Abraão. Então há muito tempo eu tenho que entregar isso. E o que me chamou também a atenção é sobre essa parte de quando a pessoa começar a enriquecer, né? Que nem ele falou assim, agora vocês vão entrar nessa terra. Mas quando vocês estiverem fartos, quando vocês estiverem com rebanho, tudo, tenham gratidão, agradeça a Deus. Não ache que isso é tudo por mérito do seu braço, porque você é inteligente ou coisa do tipo, é por conta do Senhor, que é o Senhor que está te dando. Então chama muita atenção para a gente também praticar isso na nossa vida, né? Que as coisas que a gente tem, você parar e agradecer. Você pode falar assim, pela minha inteligência, pela minha força, mas quem te deu isso, né? Então, reflita sobre, é isso que Deus deseja, né? A gratidão no nosso coração, a honra para Ele. Qual o capítulo? Mas eu acho que é o capítulo 11, que ele fala assim, não tenha medo do exército, porque assim, é legal da gente entender que Deus tem promessas para nossas vidas. E quando a gente chega naquele gigante, naquele desafio, a gente estremece. E ele fala assim, eu sei quão difícil é você ver o gigante estremecer, mas o que aqui Moisés está falando para o povo lembre do passado, sabe? Faça vocês uma análise do que aconteceu. Lembra como que foi sair do Egito, lembra do que Deus fez com o exército. Então, creia que vai acontecer novamente. É igual tem o pastor André Fernandes fala, né? Deus fez no passado,
Deus faz no presente e Deus fará no futuro. Então é o mesmo Deus. Então aqui Moisés está falando para o povo, né? Porque imagina, para a gente já passou tipo assim 2000 anos, né? Que Jesus veio. Então para aquele povo já tipo assim, se a gente for olhar dessa ocasião aqui, eram tipo assim 3000 anos que aconteceu isso. Então pra gente é um tempo longo, mas para eles o tempo também era um tempo longo, né? Então, tipo assim, quando, igual ele fala aqui no finalzinho, né? Não lembro agora, no versículo 22 do capítulo 10 ele fala, né? Ele fala assim: quando os nossos antepassados desceram ao Egito, eram apenas 70 pessoas. Então, lembrando, Jacó tem o nome de Israel, os israelitas vêm por causa, né, de Jacó. E quando Jacó entrou no Egito, eles eram só 70. Agora são milhões, igual de homens são 600 mil, mas é uma estimativa aí que eram mais de 1 milhão de pessoas. Então, aqui ele fala, lembrem-se dessas coisas, vocês se tornaram uma nação gigantesca. Então, ele prometeu a Abraão, você será pai de multidões. Com Jacó, ali, quando ele foi cumprindo, teve as 12 tribos, se tornaram uma multidão, saíram do Egito. Então, assim, agora vocês estão no Rio Jordão, vocês vão atravessar e vão começar a ter as conquistas. Não estremecem pelos muros altos, pelos enaquins, que são os gigantes. Lutem contra eles. Lembrem-se, eu estou com vocês. Exatamente. E daí ele finaliza, né? No finalzinho do capítulo 11, também eu acho interessante quando Moisés fala, né? Hoje estou propondo a vocês que escolham a bênção ou a maldição. No versículo 26, né? Então, o que é a bênção? Obedeça a Deus e ame somente a Deus, viva de todo o seu corpo para Deus, né? Ou a maldição. Então, é a escolha de vocês. E às vezes assim, a gente lembra, é muito fácil, mas você fala assim, putz, alguém tá relembrando eles e só precisa fazer isso pra, igual no capítulo, no episódio anterior, né, que a gente leu, o que eles iriam ganhar se cumprisse os 10 mandamentos? Eles iriam ser prósperos, não ia ter mulher estéril, tudo ia prosperar dele. E aí você fala assim, é só cumprir os 10 mandamentos? Então tá, essa é a bênção, né? E se eu não cumprir, vem a maldição. Aí fala, então é fácil, né? Só os 10 mandamentos. E aí hoje você olha e fala assim, será mesmo que a gente cumpre esses 10 mandamentos? Será que às vezes a gente vive o que não deseja por ser uma maldição? E às vezes a gente até analisa, por conta dos nossos antepassados, ou é por falta da nossa conduta, do nosso posicionamento, de realmente pegar a Bíblia aqui, ler e aprofundar, não ler por ler, porque às vezes a gente lê por ler e fala, legal, né, esse povo de Israel aqui, nossa, eles podiam escolher. E a gente trazer para o nosso dia a dia, porque igual o Jason falou, o Deus continua o mesmo. Então se você não está vendo bênção realmente na tua vida, será que você não está fazendo alguma conduta como Israel fez e não recebia a bênção? Então acho que isso é a parte importante da gente ler a Bíblia, de relembrar que o Deus continua o mesmo, que Ele tem bênçãos, tem coisas maravilhosas para a nossa vida, porém nós às vezes podemos estar tendo condutas que não agradam a Ele e por isso nós não estamos recebendo o que realmente Ele deseja nos entregar. Porque aqui a gente viu que eram promessas feitas há muitos anos, não era para uma geração anterior, era para 3, 4 gerações anteriores, que era só 4 posteriores que estavam recebendo. Ele continua tendo bênção, Ele vai entregar o que Ele prometeu isso, de ser pai de nações. Olha para as estrelas, você pode contar? Não, assim vai ser a sua geração. E a mulher de Abraão era estéril, Sara era estéril. E olha aonde que ele foi ter nações, não foi com Israel lá em Jacó. Jacó foi para o Egito com 70, mas agora essas mesmas pessoas se multiplicaram e estão entrando agora para a terra prometida. E aí é a hora que você tem que analisar. Você pode ter recebido promessas, mas às vezes por falta de posicionamento, não vai ser você, pode ser seu filho, seu neto, você está postergando algo na tua vida. Então, analisa, veja qual é a conduta que agrada a Deus, qual é o posicionamento que Ele deseja de você. Porque você que escolhe a bênção ou a maldição. Isso que Ele colocou para o povo de Israel de receber bênção ou maldição, não é só para eles, é para a gente também. Então, posicione-se, vigia, né?
E eu quero só finalizar essa parte da minha análise no capítulo 11, versículo 18, né? Que eu acho muito interessante que ele começa ali falando: portanto, gravem estas minhas palavras no coração e na alma de vocês. Amarrem essas instruções nas suas mãos, ponham na testa entre os seus olhos. Ensina seus filhos, converse a respeito. Então, tipo assim, ele fala, né? Quando se deitar, quando se levantar, na hora de sentar à mesa, o tempo inteiro, caminhando. Fale sobre isso. Quantas vezes, né, no seu dia você tem falado da palavra de Deus, lido sobre a palavra de Deus, né? Fortalecido a tua fé, né? Porque é isso que a gente tem também para entregar para vocês. Não só da palavra, que às vezes a gente lê e acha legal, mas como que a gente vai fortalecer a nossa fé? Como que a gente, né, no momento da aflição, no momento de desespero ali, vai aprender a confiar, vai aprender a entregar verdadeiramente. A gente fez um ambiente para você estar crescendo, para você estar se desenvolvendo, para você não estar errando como o povo de Israel. E isso você tem acesso já no primeiro link aqui que está na descrição. Você entra nesse link, faz a sua assinatura, é R$14,90 por mês, gente. Ali a gente entrega conteúdos diários, é como se você fosse se alimentar de algo para você realmente mudar a tua vida, superar os problemas que você está vivendo e conseguir ter paz em meio ao caos, saber se posicionar de verdade para receber o que você deseja, saber conversar com Deus, porque às vezes a gente fala assim, eu tenho fé, eu converso com Deus, mas quando você olha de verdade para a tua vida, você vê que não está do jeito que você deseja. E Deus é o nosso Pai, Ele quer o melhor pra gente, assim como a gente está olhando aqui. E se você não está vivendo o melhor para você, é porque está faltando mais. Então você precisa saber o que é isso. Então não perca mais tempo. Entra nesse link, que esse ambiente é feito exclusivamente para você, para a pessoa que quer mudar, sabe? Quer colocar em prática o que está vendo aqui de Deus e não ser algo só do passado. Colocar ele no presente, sabe? O Deus continua o mesmo, continua agindo. E por que ele não vai estar agindo na tua vida? O que está faltando? Então entra nessa assinatura, entra para dentro dessa comunidade que é com pessoas igual a vocês, que está querendo crescer, querendo ter mais de Deus. E aí você vai estar aprendendo todo o caminho com um desafio de 21 dias que a gente vai estar te ensinando, te instruindo ali durante 21 dias para você aprender a ter disso, beber disso, se alimentar disso. Então não perca tempo. Entra nesse link, né? Isso mesmo. Entra nesse link, se inscreve também nesse canal aqui do YouTube, dá o seu like pra gente estar crescendo ainda mais. Mas o mais importante também, entra no link, faz a sua assinatura, faz isso por você, pelas suas outras gerações também, porque o povo de Israel está recebendo bênçãos por conta de antepassados, então dê essa bênção também para as suas gerações. E é isso, né? Nos vemos no próximo episódio. Um beijo, gente, tchau! Oiê, parabéns, você concluiu mais um episódio do nosso BíbliaCast. Aqui do lado eu já deixei o quê? Nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já tá aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos, tchau!